para que seja aprovado, é necessário que haja restauração. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Amém? Restauração é um termo espiritual, é algo poderoso de Deus, é uma obra poderosa de Deus para a minha vida e para a tua vida. E eu creio que aqui, todos nós temos essa necessidade. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma situação da nossa vida, em alguma fase da nossa vida, todos nós precisamos do poder restaurador do Senhor sobre nós. Quando a gente vai restaurar um dente, como é que faz? Né? Lembra lá do barulhinho daquele motorzinho do dentista? Né? Tem gente que dá até calafrio quando escuta aquele barulhinho, né? Vontade de sair correndo da cadeira. Mas para que haja restauração de um dente, é necessário que isso aconteça. Para que haja restauração de um quadro, de uma pintura, né, muito famosa, de um artista muito famoso, é preciso cuidado, é preciso zelo, é preciso atenção para que essa restauração aconteça. Então, em nome de Jesus, eu quero compartilhar essa palavra contigo nessa noite. Porque se restaura aquilo que já foi novo, já foi bom, já funcionou, aquilo que já foi limpo, já foi bonito, mas que com o tempo vai se desgastando. Não é assim? A gente restaura aquilo que já foi maravilhoso, mas com o tempo, com as adversidades, com a situação, vai se desgastando, vai se deteriorando, e é necessário que haja restauração. É necessário que se faça tudo novo, se transforme, se restaure. Em nome de Jesus, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Neemias, Antigo Testamento, para nós entendermos um pouquinho o agir de Deus na nossa vida quando a gente está falando de restauração. Neemias, Antigo Testamento, depois de Esdras e antes de Esther. Eu vou compartilhar com você esse texto, vou ler aqui na Nova Versão Internacional, NVI. Neemias capítulo 1, do versículo 8, versículos 8 e 9. 8 e 9. Neemias 1, 8 e 9. Esse é um dos livros que tem como tema central justamente esse tema, restauração. Que o Senhor fale conosco neste lugar nessa noite, em nome de Jesus. Abra o teu coração, esteja atento à palavra do Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus esteja te ensinando nessa hora, em nome de Jesus. Neemias 1, versículos 8 e 9, é uma parte da oração de Neemias, quando ele diz para Deus assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Essa foi uma palavra de Deus a Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se vocês forem fiéis, se vocês se voltarem para mim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, mesmo que estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome.
Santo Deus, Espírito Santo, age em nós. Esse ambiente, esse lugar é receptivo ao teu agir, à tua palavra, à tua instrução, ao teu ensino, ao teu toque agora, Deus. Que em nome de Jesus todos nós sejamos, ó Deus, impactados, confrontados com a tua palavra nessa hora. Porque quando há confronto, porque quando há ensino, quando há a voz do Senhor sendo ouvida neste lugar, também existe transformação, existe renovo, existe restauração das nossas vidas. Que nada, Senhor, que nenhuma palavra contrária tenha poder sobre a vida de nenhum dos meus irmãos aqui, mas que o Espírito Santo do Senhor tenha toda a liberdade para agir em nós, em nome de Jesus. Amém. Neemias é um personagem bíblico que teve uma missão poderosa de Deus, uma missão, Deus entregou assim, de bandeja na mão dele, uma missão de grande responsabilidade. Ele era copeiro de um rei, no cativeiro, né? Ele era cativo, ele estava numa terra estranha, num lugar estranho, mas ele estava ali como copeiro do rei, com um serviço, com um emprego de grande responsabilidade, que nem as pessoas do próprio povo da Pérsia tinham alcançado, mas ele havia alcançado isso. E ele podia estar muito confortável no seu emprego, no seu dia a dia, né, ali no palácio. Em um reino tem muitos lugares ruins e difíceis de estar, mas ele estava num dos melhores lugares, né, pertinho do rei, cuidando ali da comida do rei, administrando, sendo mordomo ali da alimentação, alguém de confiança do rei. Podia estar confortável, podia estar acomodado, mas algo que me chama muito a atenção em Neemias, e algo que nós precisamos trazer para a nossa vida. Neemias, ali naquele lugar de conforto, de luxo, de riqueza, ele pede notícias da sua terra. E aí um dos seus irmãos começa a dizer: a nossa terra está destruída, a nossa terra está arrebentada, não tem mais quase nada lá, está tudo acabado, está tudo destruído, o inimigo veio e arrebentou com tudo. Me chama a atenção em Neemias justamente isso, a capacidade, porque a Bíblia diz que ele se entristeceu com essas palavras, ele chorou, ele lamentou, ele não se conformou, e ele tomou uma atitude. Isso que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, que é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida. A gente não pode se conformar com a destruição que o inimigo faz na minha vida, na tua vida ou na vida de quem você ama. Nós não podemos aceitar esse estado de coisas. E Neemias, quando ele ouve essa notícia, ele chora, ele lamenta, ele clama, ele jejua, ele começa a ter o seu coração sendo movido para que algo poderoso de Deus possa acontecer. E muitas vezes a gente se conforma com a destruição, com a derrota, com a situação difícil, com a falta de frutos, com as dificuldades. Mas eu quero chamar a tua atenção nessa noite, para que nesse processo de restauração, algo poderoso de Deus para a nossa vida, é a capacidade que nós devemos ter, de se preocupar, de não aceitar, de não se conformar, de se acomodar diante das dificuldades, das situações difíceis. Restauração é um processo de Deus na nossa vida, mas parte de nós a vontade, o desejo e a busca
para que essa restauração aconteça. Amém? Neemias foi assim. Ele estava ali no conforto do reino, um dos melhores empregos. E a Bíblia vai dizer na sequência que ele pede licença para o rei. Após essa atitude de lamento, de pranto, de jejum, de oração, de busca pela presença de Deus, de clamar a Deus que, decorridos 70 anos de um cativeiro, a coisa ainda estava feia, a coisa ainda estava ruim, e ele precisava fazer algo para que Deus operasse poderosamente através da vida dele. Se você está vivendo uma situação dessa nesse momento, nesses dias, eu quero chamar a tua atenção para isso, para que o processo de restauração do Senhor aconteça na nossa vida. É necessário nós não nos conformarmos, é nós buscarmos, é a capacidade da gente se entristecer por aquilo que está ruim, aquilo que está nos destruindo, e buscarmos em Deus auxílio, segurança, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é o socorro bem presente no momento mais difícil da tua vida. Aleluia. O Senhor restaura. O Senhor manifesta o seu poder. E Ele quer fazer isso. Ele tem poder para fazer isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Abra o teu coração. Vamos juntos olhar um pouquinho para o que o Senhor fez na vida de Neemias, através da vida de Neemias, e o que esse processo de restauração do Senhor nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Na nossa vida, muitas vezes, as coisas também se desgastam. A gente vai passando o tempo, vai passando por situações, vai passando por crises, e quem sabe o nosso relacionamento com Deus é prejudicado por causa disso. Não por causa dele. Ele sempre quer ter relacionamento contigo. Ele sempre te ama. Ele sempre quer estar próximo a você. Ele sempre quer ter intimidade contigo. Mas nós muitas vezes nos afastamos. Às vezes pelo tempo. Você já olhou para trás e comparou o teu amor a Deus em relação ao dia que você se converteu? Como a gente diz, ao primeiro amor, hein? Aquele momento de alegria, de graça, de celebração. O Senhor quer isso para a minha vida e para a tua vida o tempo todo. Mas muitas vezes esse tempo, esse comodismo, a gente dizer muitas vezes que a coisa é assim mesmo, acaba nos afastando, acaba desgastando o nosso relacionamento com o Senhor. Algo que também desgasta o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de intimidade com Ele, é o pecado, é a sujeira. Pedro falou aqui, né? Para que a gente possa restaurar alguma coisa lá embaixo, a gente tem que tirar tudo de lá, limpar, para que depois eles venham fazer o trabalho. Na nossa vida também é assim. O pecado, a sujeira, nos afastam de Deus, nos deixam distantes. A gente começa a ficar insensível à voz do Senhor, começa a ficar insensível à voz do Espírito Santo de Deus, e a palavra do Senhor nessa noite está nos chamando, para que nós tenhamos uma vida restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. As coisas que nos afastam de Deus, as batalhas, as lutas, as dificuldades do dia a dia. Quanta gente desanima no meio do caminho, porque a luta é grande, porque Deus não fez aquilo que a gente queria, ou não fez do jeito que nós queríamos. Quantas e quantas vezes a gente se afasta de Deus por causa do relacionamento, às vezes até dentro da igreja, né? Alguém diz alguma coisa meio atravessada, alguém fala algo que não foi bem interpretado, e essas coisas vão nos afastando, vão desgastando, vão deteriorando a nossa vida cristã, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa alegria de celebrar o Senhor. Algo que também nos afasta do Senhor é o abandono. Já viram uma casa abandonada? Tem muita coisa para fazer, né?
Se você tem uma casa alugada e o teu inquilino sai e essa casa fica 6 meses vazia, na hora que você vai alugar de novo, tem uma obra para fazer lá. Tem alguma coisa lá que vai ter que ser reformada, que vai ter que ser reconstruída, que vai ter que ser restaurada. Porque o mofo, o bolor, a pintura, a sujeira, tudo que é abandono, traz a necessidade de restauração. E quantas vezes na vida cristã, nós deixamos o nosso coração ficar dessa forma. Sem buscar a presença de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem ter um momento de devocional com Ele, sem ter intimidade com Ele. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada, o nosso coração está sujo, está abandonado, e nós precisamos desse toque, desse poder restaurador do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida plena na presença do Senhor. Quero compartilhar com você algo que eu aprendo aqui com Neemias, e essa parte da oração dele é apenas uma ponte para nós falarmos sobre 4 pontos aqui que são necessários para que a restauração de Deus aconteça na nossa vida. Primeira coisa que me chama a atenção em Neemias, quando ele faz essa oração, quando ele quando ele lembra ao Senhor aquilo que o Senhor havia prometido a Moisés. A primeira coisa que me chama a atenção é a entrega dele ao Senhor. Se você olhar para esse livro, se você olhar para esse texto, você vai ver que Neemias reconhece o pecado do povo. Ele reconhece, como servo de Deus, como crente, como alguém que encarava com seriedade as coisas de Deus. Ele reconhece, ele confessa, ele se humilha diante da presença de Deus. Ele estava até longe da terra, mas ele se sentiu participante do pecado do povo, porque o pecado do povo os levou ao cativeiro. A desobediência do povo os levou a um tempo de sofrimento. A desobediência daquele povo os levou a um tempo de se afastar da presença de Deus. Mas graças a Deus que a gente olha para a palavra do Senhor e sempre vemos os remanescentes, aqueles que não se dobram, aqueles que não se curvam, aqueles que não desistem, aqueles que continuam crendo no poder do Senhor, aqueles que continuam acreditando que nosso Deus é um Deus de maravilhas, e aqueles que pagam o preço para que a igreja do Senhor seja curada, seja restaurada, seja novamente uma igreja viva, poderosa na presença de Deus. Que nessa noite aqui neste lugar, os remanescentes sejam tocados pelo Senhor. Que nós aqui neste lugar sejamos levantados, separados pelo Senhor como remanescentes, para que essa igreja, para que essa cidade conheça o poder de Deus nas nossas vidas. A tua vida, meu irmão e minha irmã, a tua atitude diante das situações, diante das lutas e das dificuldades, se nós tivermos essa capacidade de nos entregarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se nós tivermos essa capacidade de reconhecer o pecado, de confessar o pecado, de se humilhar diante do Senhor, de se arrepender e clamar pelo socorro de Deus, eu tenho certeza que Ele virá em nosso favor, que Ele vai restaurar a sua vida, vai restaurar a minha vida, vai restaurar as nossas famílias, vai restaurar a igreja do Senhor aqui neste lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos nos entregar, sem reservas, sem limites, sem barreiras, para que o Senhor faça a obra dEle nas nossas vidas. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Neemias se entregou. Neemias, aqui ele começa a abrir mão do seu comodismo,
a abrir mão da sua distância, a abrir mão da situação confortável. Ele se humilha, ele se entrega, ele confessa, ele se arrepende, pelo pecado até dele, mas também dos outros, para que o Senhor comece a fazer uma obra poderosa. Esse texto é uma oração de entrega, amém? Esse texto é uma oração de entrega. Outra coisa que me chama a atenção no processo de restauração, naquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida, daquilo que o Senhor quer fazer conosco como igreja neste lugar, é que Neemias teve seu foco total, a sua visão total, dedicada à obra do Senhor. Neemias não permitiu em nenhum momento que outras coisas tirassem a tua atenção. E como isso é difícil, porque essa é uma estratégia ferrenha e terrível do inimigo. Quando você está se dedicando a algo de Deus, quando você se propõe a fazer algo para Deus, quando você libera o teu coração, se entrega para fazer alguma coisa para o Senhor, o inimigo começa a te atacar, a tirar a tua atenção. O mundo vem com propostas. Os jovens sabem muito bem disso, né? Às vezes tem um culto que você quer participar, tem um retiro que você quer participar, um acampamento que o Espírito Santo de Deus está te incomodando ali, para que você esteja ali presente, para que a obra de Deus se complete na tua vida, e aí começam a aparecer ofertas, né? No mesmo dia, no mesmo horário, tem uma outra coisa, tem um outro evento, aí o retiro é R$100 a inscrição, aquele outro é grátis, né? Aí você já começa a se sentir tentado a deixar aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é secular. O inimigo é astuto, ele faz isso com cada um de nós. Ele faz isso com cada um de nós. Às vezes a gente está pregando aqui, meu irmão e minha irmã, e o Espírito Santo te dá um direcionamento, te mostra um caminho, te dá um discernimento sobre alguma coisa, mas você aqui dentro começa a entrar em conflito contigo mesmo. Mas será? O que vão pensar? O que vão achar? O que vão falar? Infelizmente, muitas vezes a gente acaba abrindo mão daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer operar, com receio, com temor, com medo. Foco na obra, sem desviar a tua atenção, sem passar por distrações, sem ser enganado pelo inimigo, em nome de Jesus. O que nós precisamos buscar é ter foco naquilo que é de Deus. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a minha vida, essa é a tua vida. A estratégia dos inimigos aí de Neemias, que eram Sambalate, imagina que nome, hein? Sambalate e Tobias, era tirar o foco dele. Primeiro começaram fazendo ofertas para ele ir até determinado lugar, começaram a enviar mensageiros para tentar colocar uma pulga atrás da orelha dele, né? Começaram a difamar, a zombar, mas ele permaneceu firme, focado na obra que Deus havia colocado na sua mão, focado naquilo que o Senhor queria fazer através da sua vida. Não perca o foco, meu irmão e minha irmã. O teu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Às vezes no ambiente de igreja, às vezes numa comunidade, às vezes até mesmo numa célula, a gente começa a perder o alvo das coisas de Deus, começa a se preocupar com outras coisas, começa a dar atenção para outras coisas, mas o Senhor nos chamou para nós termos foco no alvo que é Jesus Cristo. O mais importante é o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são promessas de Deus, Ele acrescenta, Ele faz,
Ele opera de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito dEle. Mas a nossa missão, se nós queremos ter uma vida restaurada, uma igreja restaurada, uma sociedade restaurada, uma família restaurada, nosso alvo é a obra, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o Senhor. O inimigo vai vir com distrações, o inimigo vai vir com ofertas, com convites, o inimigo vai tentar acabar com a tua paciência, vai tentar usar a tua personalidade, o teu sangue fervendo dentro das veias. O inimigo vai tentar de várias formas, tentar te tirar do alvo. Mas em nome de Jesus, eu profetizo aqui que você vai permanecer firme na presença do Senhor, que você vai permanecer firme no alvo que é Cristo Jesus nosso Senhor. Foco naquilo que é de Deus, foco naquilo que é importante, foco naquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Não se importe com ataques, não se importe com zombaria, não se importe com difamação, com calúnia, não se importe com nada dessas coisas. Os inimigos de Neemias fizeram justamente isso. Vieram zombar, vieram caluniar, vieram difamar, vieram atrapalhar, vieram colocar barreiras, vieram tirar sarro, vieram dizer que era impossível. Mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Aleluia! Ele faz. Hoje nós cantamos aqui, né? Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aleluia. É assim que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Me chama a atenção também nessa obra de restauração que é necessário coragem. Não na parte de Deus. Deus é tudo. Deus pode todas as coisas. É necessário coragem da nossa parte. Coragem da nossa parte. Restauração, para começar, dói. Se a gente fosse uma casa, quando alguém começa a restaurar uma casa, a gente ia sentir dor, né? É quebrando, é derrubando, é lixando, é pregando. Restauração, para começar, dói. É necessário coragem. Às vezes a gente vai no dentista porque tem que ir, né? Porque falta coragem. Tem gente que não suporta nem ver a cadeirinha dele lá. Mas é necessário coragem para encarar. Tem gente que não gosta de dirigir, tem medo de pegar o carro, começa a dar tremedeira, né? Preciso coragem na vida do crente, para que o Senhor restaure as nossas vidas, para que o Senhor restaure a nossa comunhão com Ele. Nós precisamos ter coragem. Neemias não era um comandante, não era um general, não era um estrategista, não era nem um mestre de obras, não era um engenheiro, e ele foi lá para a restauração de um muro. Ele era um copeiro, servia o rei, vivia no palácio, mas ele teve coragem. Senhor, se essa obra é minha, se o Senhor quer fazer isso através da minha vida, em minha vida, eu me coloco à tua disposição. Lembram lá de Isaías? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ah, Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade naquilo. Mas eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Moisés relutou, né? Moisés arrumou 300 desculpas, mas chegou o momento que ele teve que demonstrar coragem, e contra a sua casa, e contra a sua família no Egito, né? Porque a família dele era família de Deus, era povo de Deus, mas ele teve que criar coragem, e com um cajado. Sabe o que é cajado? Pedaço de madeira, um galho, né? Com a forquilhinha assim na ponta, para pegar a ovelhinha assim pelo pescoço e trazer ela para o caminho certo, né? E ele foi com isso na presença de Deus, do rei. O rei só estava vendo aquele pedaço de pau,
Mas quem tinha visão espiritual ali sabia que o Deus de Jacó estava com ele, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava agindo através da vida dele. Que o Senhor te encha de coragem nessa noite, meu irmão e minha irmã. Você pode dizer que você não tem capacidade, você não pode, você não sabe, mas se você tiver coragem, o Senhor vai restaurar a tua vida, o teu coração, em nome de Jesus. Se você tiver coragem, o Senhor pode usar a tua vida para que outras vidas sejam restauradas, em nome de Jesus. Neemias, um copeiro, foi usado pelo Senhor de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, para que a restauração acontecesse, porque ele se entregou, porque ele teve foco naquilo que é de Deus, porque ele teve coragem. Chegou um momento ali da construção do muro, a cidade estava destruída, a terra estava devastada, nem muro não tinha mais. A destruição numa casa, ela já começa se mostrando pelo muro, né? E na cidade não havia nada, cheio de brechas, cheio de furos, nenhuma segurança. Mas chega um momento que Neemias tem que tomar uma atitude de coragem, porque os inimigos estavam querendo atrapalhar a obra, os inimigos estavam querendo prejudicar a restauração, e ele coloca o povo para trabalhar com uma mão e com a outra segurar a arma para combater o inimigo. Chega um outro momento que as pessoas estão trabalhando e alguém ali está do lado, vigilante, armado, para que a obra prossiga, para que a obra avance, para que a restauração do Senhor aconteça. Se você tiver coragem, o Senhor pode suprir todas essas coisas na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor pode suprir, Ele guerreia por você, Ele está à tua frente, Ele é o nosso general, aleluia, e não há derrota quando Deus é conosco. Pastor Wilson pregou aqui domingo passado, maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Você crê nisso? Coragem, meu irmão, minha irmã, coragem. Se você quer ser restaurado, é preciso coragem na presença do Senhor, aleluia. Neemias teve muita fé e perseverança. Para que haja restauração, nós precisamos crer, e mais difícil, perseverar crendo. Porque crer assim de cara, às vezes até não é difícil, né? Vem alguma coisa, a gente testemunha algo impactante de Deus, sobrenatural de Deus, poderoso de Deus, e a gente crê na hora. Tomé foi assim, né? Tomé acreditava naquilo que ele via. E aí quando Jesus ressuscitou e se reuniu com os discípulos, e ele não estava ali naquela reunião, naquele culto ali, os discípulos foram contar para ele que Jesus já havia aparecido, que Jesus tinha ressuscitado, e ele falou que ele só acreditava se ele visse as mãos de Jesus perfuradas, se ele tocasse, né? E Jesus, quando tem um encontro com ele, na sequência diz para ele: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Crer e perseverar crendo, aleluia. Crer e perseverar crendo, esse é o nosso desafio para que haja restauração. Pode ser aqui que nessa noite você esteja recebendo essa palavra, acreditando nela, e tomando posse dela para a tua vida, e desejando ser restaurado, ser curado, ser transformado. Pode ser que nesse momento aqui o Espírito Santo do Senhor esteja tocando em você, e você esteja assumindo, se alimentando dessa palavra de Deus para a tua vida, e já fazendo um propósito de ter uma vida restaurada. Mas eu quero dizer para você que amanhã as lutas vão aparecer, depois de amanhã alguma dificuldade vai aparecer na tua frente.
Quarta-feira alguém vai zombar, vai caluniar, vai falar alguma coisa atravessada. Na quinta-feira pode ser que aconteça alguma outra coisa. Mas o importante é que você e eu permaneçamos crendo no poder do Senhor. Não basta crer hoje, nós temos que crer sempre. Amém? Nós precisamos crer, tomar posse, acreditar e perseverar acreditando. O apóstolo Paulo, orientando uma igreja, ele diz: sede firmes e constantes. Não dá para ser firme e daqui a pouco está fraco, né? Não dá para ser firme e daqui a pouco está desanimado. Nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Creia e persevere crendo. Creia, permaneça, não desista, mantenha uma vida de consagração ao Senhor, de oração, de busca pela palavra de Deus. Importante, meu irmão e minha irmã, algo que chama muito atenção aqui em Neemias, a comunicação dele era vertical. Vertical que é assim, né? É isso? Era vertical. Era ele Deus e Deus com ele. Tinha muita gente falando, zum, zum, zum ali em volta dele. Muita gente dando opinião, muita gente criticando, zombando, caluniando, tentando atrapalhar. Mas ele sabia que a palavra de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus revelava ao seu coração, era verdadeiro e iria se cumprir. É muito importante a gente viver em comunidade, é muito importante a gente ter relacionamentos, é muito importante um conselho, uma palavra, um apoio, mas acima de tudo, não perca a tua comunicação com o Pai. Não deixe que essa linha seja obstruída, seja cortada, seja bloqueada. A comunicação mais importante de quem quer ter uma vida restaurada é a sua comunicação com o Pai. É Ele que restaura. Amém? Deus vai usar o teu irmão, a tua irmã, com uma palavra de conforto, de confronto, de exortação. Seja qual palavra for, o Senhor vai usar. Mas no teu coração precisa haver a testificação de que é Deus falando contigo. É Ele falando contigo. Neemias creu, perseverou e manteve a sua comunicação direta com Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Para que haja restauração, meu irmão e minha irmã, é necessária a manifestação do poder de Deus. Ele faz, Ele opera, Ele pode, para Ele não tem limites. Restauração é uma obra dele em nós. Tem coisas que a gente precisa fazer, né? Quando a gente fala, eu vou me esvaziar de mim mesmo, para que o Espírito Santo encha a minha vida. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que abrir mão dos nossos desejos, dos nossos pecados, das nossas vontades, e aí o Espírito Santo vem e enche. Agora a obra de restauração é poder de Deus na nossa vida. É a mão dEle, é o toque dEle, é a direção dEle. É o poder do Senhor sobre cada um de nós. Ele é maravilhoso. Aleluia. Da nossa parte, o que nós precisamos fazer? Fazer como Neemias fez. Primeiro buscar o Senhor, se entregar a Ele, de todo o nosso coração. Se entregar a Ele com toda a nossa fé. Se entregar a Ele com todas as nossas fraquezas. Lembra de um corinho bem antigo que dizia assim? Que dizia não, que diz, né? Eu venho como estou. Não é para você ficar como você está, mas é para vir como está. Se você nessa noite está fraco, está desanimado, está desmotivado, está sendo perseguido, está passando por aflições, está num momento de abandono, ou tem algum pecado te incomodando, tem alguma sujeira na tua vida que ninguém sabe,
mas fazendo mal para a tua vida. Se entregue, venha como você está. Da nossa parte é o que nós podemos fazer. Senhor, eu me entrego para que o Senhor restaure a minha vida. Eu me entrego para que o Senhor opere com poder na minha vida. Eu me entrego, Senhor, para que o Senhor restaure a minha vida. Da nossa parte, o poder de Deus vai se manifestar quando nós estivermos com os nossos olhos firmados em Jesus, com o foco total, integral, naquilo que é importante para a nossa vida, sem distrações, sem barreiras, sem enganos. Da nossa parte, nós precisamos desejar, buscar restauração para a nossa vida com coragem, com fé, com perseverança na presença do Senhor. Eu quero te convidar. Mais alguém quer vir aqui à frente? Mais alguém quer experimentar o processo poderoso de Deus na sua vida de restauração? Quem sabe você precisa restauração na tua família. Quem sabe você precisa restauração nas tuas emoções. Quem sabe você está precisando de restauração na tua intimidade com Deus, na tua vida de oração, de comunhão com o Senhor. Quem sabe a brecha que está no teu muro, a brecha que está na tua vida, é uma restauração em relação a sentimentos, alguma mágoa, algum perdão que precisa ser liberado. Quem sabe a restauração que você precisa é uma restauração espiritual profunda. Aleluia! Eu quero dizer para você que está aqui na frente, que a obra de restauração do Senhor, ela é rápida. Amém? O muro de Jerusalém foi restaurado em 52 dias. Uma obra impossível aos olhos dos homens, mas através do poder de Deus, através do agir de Deus, Neemias alcançou vitória. E não foi só restauração de muro, não. Foi restauração do culto a Deus. Foi restauração do amor um pelo outro. Foi restauração do zelo pelas coisas de Deus. Foi restauração da história de um povo. Às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa que foi apenas a restauração do muro. Não, isso foi o começo. Deus tem muito mais para fazer na tua vida, na minha vida, na vida da igreja do Senhor. O Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Que esse povo que está aqui nessa noite, que essa igreja reunida aqui nessa noite, seja levantada como remanescente, como aqueles que permanecem fiéis, aqueles que permanecem em intimidade com o Senhor, porque o Senhor pode usar as nossas vidas para impactar essa cidade, para transformar vidas, para fazer uma obra poderosa aqui neste lugar. Você crê nisso? Crê? Recebe isso em nome de Jesus sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, mas antes vamos declarar mais uma vez: eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma conta, ó Deus, toca em cada vida aqui neste lugar, ó Pai. Eu creio, ó Deus, que a obra poderosa do Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Nélio, o pastor Guilherme, o pastor Elton aqui também para estar impondo as suas mãos, orando por essas pessoas que estão aqui na frente, ministrando agora uma obra poderosa de restauração do Senhor. Deus amado,